Porque o outono se despediu com muita chuva no sul, com mais de 1.000 milímetros. E o inverno, que começou hoje às 6 horas da manhã e 14 minutos, horário de Brasília, será bem mais seco. Bom para a colheita do milho e também favorável para o término do plantio do trigo no Rio Grande do Sul, que está mais atrasado. Nós vamos conversar com a Desirê Brant, que traz um panorama da nova estação e os impactos do clima nas culturas de inverno. Então, Desirê, como a gente estava vendo aqui o Giovanni falar, existe muita expectativa com a nossa safra de trigo, que inclusive nós estamos exportando. O clima vai colaborar, Desirê? O que você traz para a gente? Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que nos assistem. Embora a gente tenha ainda um pouco de dificuldade nesse comecinho de inverno, sim, as expectativas são boas para a produção de trigo nos 3 estados da região sul do Brasil, Paraná principalmente. Hoje a gente vê uma frente fria deixando o céu bem carregado no Rio Grande do Sul. Isso ainda provoca um certo atraso no andamento do plantio do trigo. Depois teremos uma janela de tempo mais firme. Antes eu quero mostrar rapidamente os mapas que a gente apresentou ontem em relação ao inverno e a expectativa realmente, embora a gente tenha aí essa frente fria hoje provocando chuva forte no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para o inverno de uma forma geral a expectativa é de chuva abaixo da média nos 3 estados da região sul do Brasil, ou seja, a gente tem lá uma expectativa de tempo mais firme até para o momento da colheita, por exemplo, no Paraná, que deve se iniciar por volta do começo do mês de setembro. A temperatura, de uma forma geral, vai ficar acima da média histórica, justamente pela ausência de chuva. Os períodos mais prolongados de tempo seco vão favorecer a elevação da temperatura. Outro detalhe também é que, embora o Laninha aumente a frequência de frentes frias, também por causa do Laninha, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias, na maioria das vezes, elas são mais costeiras. É claro que de vez em quando a temperatura deve cair por conta de uma massa de ar polar mais continental e a gente tem até já algumas datas, uma agora na virada do mês e outra para meados de julho, que deve ser até mais forte, e a gente já está monitorando essa queda de temperatura para o decorrer das próximas semanas. Mas para a gente detalhar um pouco mais essa condição, como é que a chuva vai se comportar, por exemplo, na região de Campo Mourão, no Paraná, uma das grandes áreas produtoras de trigo do Paraná, a expectativa é de tempo seco, pelo menos mais seco até o final do mês de julho, mas eu estendi bem essa previsão, viu, Priscila? Olha só, para o mês de julho agora, tá pegando um restinho agora do mês de junho, até perto do dia 22 de julho, no máximo 10 milímetros, e a gente vê uma janelona de tempo firme. E aí tem lá uma expectativa de chuva em torno de 10 milímetros por volta do dia 12 de julho. Depois tem chuva de novo. Na virada do mês, no comecinho do mês de agosto, tem uma condição de chuva e depois outra condição de chuva perto do dia 20 de agosto. São mais de 200 milímetros, só que não é uma chuva que acontece o tempo todo. Ela tem 2 episódios de chuva de maneira bastante significativa, então são volumes bem expressivos para esses 2 episódios de chuva, o que deve favorecer até o desenvolvimento do trigo nessa região, tá? Nesse período aqui entre final de julho e decorrer do mês de agosto. Adiantando um pouquinho mais a nossa previsão, a gente vai até perto do dia 26 do mês de agosto, com mais de 190 milímetros previstos, mas o que a gente deve olhar aqui é entre final de agosto e já decorrer do começo de setembro, onde a gente já enxerga uma diminuição da chuva. E essa é uma boa notícia. Claro que é uma previsão muito estendida, a gente fica de olho agora, monitorando, é claro, como vai estar a condição para a colheita desse trigo lá na frente e se tem também queda acentuada na temperatura. De acordo com os gráficos de temperatura que eu separei aqui, tem uma queda prevista para o dia 14 de julho agora, com 5 graus por enquanto, mas a gente está de olho nessa queda mais acentuada, pode ser um pouquinho menos do que isso, o que ainda não deve trazer problemas para a região. E depois, no dia 4 de agosto, tem outra queda mais acentuada na temperatura, com algo em torno dos 3 graus, ou seja, uma agora na virada do mês, tem uma queda que não deve afetar tanto estas áreas, depois tem outra em meados de julho e outra já prevista para o comecinho do mês de agosto, tudo isso vai ser monitorado. Agora, no Rio Grande do Sul, para a gente detalhar o que deve acontecer, a preocupação é o que está acontecendo agora, ou seja, está chovendo, Priscila, mas olha, quando a gente olha para o gráfico aqui, a gente já enxerga uma janela bem maior de tempo firme para dar
andamento no plantio desse trigo. Tem mais de 100 milímetros previstos, ainda é bastante chuva. Tem essa chuva de agora por causa dessa frente fria, mas até o final desta semana mesmo já diminui bem e depois só tem previsão de chuva de novo perto do dia 12 de julho. Então a gente vai ter uma janela de uns 10 a 15 dias de tempo mais firme, o que vai favorecer o andamento do plantio desse trigo no Rio Grande do Sul. Priscila. Tá certo, Desirê. O que a gente fica monitorando é se vai ter chuva demais no fim do ciclo e também frio tardio, porque a gente sabe que isso é que pode prejudicar o trigo. A gente fica de olho, mas pelo que a gente está vendo aqui, tudo vai andar muito bem e vamos torcer para que ocorra dessa maneira. Obrigada, Desirê. Boa tarde para você.